Olá, hoje são passados 21 dias de setembro de 2015 e é o professor Fernando quem vos fala. Nossa conversa ao pé da fogueira de hoje apresenta a lei da base sólida. Posso traduzir por lei da confiança e da autenticidade. Você vai escutar o porquê essas condutas formam as bases da liderança e da inspiração. E para isso vou te levar até aos anos 70 e depois aos anos 90. Vamos ouvir e escutar com atenção as diversas histórias. Fiquem atentas, ouvintes, e depois, ao encerrar, não deixe de responder as questões colocadas no próprio áudio. E mais, que tal se avaliar quanto à sua capacidade de sonhar, imaginar e inspirar? Vá lá no link que está apontado no rodapé do áudio-vídeo e responda as questões. Não se acanhe, está tudo lá. Você poderá se conhecer ainda mais. A lei da base sólida. Confiança é o fundamento da liderança. Os líderes não podem, repetidamente, quebrar a confiança das pessoas e continuar a influenciá-las. Simplesmente isso não acontece. Ouça com atenção alguns exemplos que fizeram a confiança de uma nação em seus líderes aumentar e diminuir nas últimas décadas. Independente do seu país de origem, com certeza você deve se lembrar do caso Watergate, o escândalo político ocorrido na década de 70, que abalou a confiança do povo americano na sua liderança. A confiança no presidente Richard Nixon caiu tanto que ele não teve escolha a não ser renunciar. Ele perdera a capacidade de influenciar. Bill Clinton, presidente americano entre 1993 e 2001, foi um líder notavelmente talentoso. Mas uma questão de confiança no escândalo Monica Lewinsky abalou sua liderança. Os escândalos empresariais da década de 90 abalaram a confiança das pessoas na liderança empresarial. Relatos de assédio sexual em academias militares minaram a confiança na liderança das Forças Armadas, e os casos de abuso da Igreja Católica deixaram muitas pessoas desiludidas com a sua liderança. No que diz respeito à liderança, não pode pegar atalhos, independentemente do tempo que você lidera seu pessoal. Confiança é como troco no bolso de um líder. Toda vez que você toma boas decisões de liderança, recebe mais troco. Toda vez que você toma decisões ruins, dá uma parte do seu troco às pessoas. Todos os líderes, quando assumem uma nova posição de liderança, têm algum troco no bolso. O que eles fazem aumenta ou diminui esse troco. Se os líderes tomam uma decisão errada atrás da outra, continuam a dar o troco. Então, um dia, após terem tomado mais uma decisão ruim, de repente e irreversivelmente, se vence em troco. Não importa sequer se a besteira foi grande ou pequena. Nesse momento, já é tarde demais. E quando você não tem mais troco, não é mais líder. Aí você faz a pergunta: como um líder gera confiança? Sendo, de forma consistente, um exemplo de competência, de conexão e de caráter. As pessoas perdoarão erros eventuais graças à sua capacidade, especialmente se podem ver que você continua a crescer como líder. E darão a você tempo para se conectar, mas não confiarão em alguém que tenha falhas de caráter. Nesse campo, mesmo pequenos lapsos são fatais. As pessoas toleram erros honestos, mas se você quebrar a confiança que depositam em você, verá que é muito difícil recuperá-la. Esse é um dos motivos pelos quais é preciso considerar a confiança um de seus bens mais preciosos. Talvez você consiga enganar seu chefe, mas nunca enganará seus colegas ou subordinados. O general Norman Schwarzkopf, que em 1991 comandou as forças de coalizão internacional na Operação Tempestade no Deserto na Guerra do Golfo contra o Iraque de Saddam Hussein, chama a atenção para o significado de caráter. Liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se precisar abrir mão de algo, abra mão da estratégia. O que o caráter comunica? Sempre que você lidera pessoas, é como se elas concordassem em fazer uma viagem com você. O modo como essa viagem se desenrolará é previsto pelo seu caráter. Talento sozinho nunca é suficiente. Ele precisa ser fortalecido pelo caráter, caso a pessoa queira ir longe. Pense em alguém como Terry Owens, da Liga Profissional de Futebol Americano. Poucos jogadores de futebol americano têm o talento dele.
mas ele parece incapaz de conviver com seus colegas em qualquer time em que esteja. O bom caráter de um líder produz confiança entre seus seguidores, mas quando um líder quebra a confiança, ele perde a capacidade de liderar. É a lei da base sólida. Já conversamos, inclusive, sobre vários escândalos públicos que, ao longo dos últimos 30 anos, minaram a confiança dos americanos em seus líderes. E volto a pedir que você reflita sobre problemas similares na sua própria cultura. Mas, particularmente para os americanos, acredito que o acontecimento que começou a abalar a fé do público nos líderes nacionais e produziu grande ceticismo no país foi a Guerra do Vietnã, o que não deixou de ter uma repercussão mundial. Os passos dados pelo governo Johnson, os erros cometidos pelo secretário de Defesa Robert McNamara e a falta de disposição de encarar e reconhecer esses erros romperam um laço de confiança com o povo americano. Eles violaram a lei da base sólida, e os Estados Unidos sofrem com as consequências disso até hoje. O Vietnã já estava em guerra quando o presidente Kennedy e Robert McNamara assumiram seus cargos em janeiro de 1961. A região do Vietnã era um campo de batalha há décadas, e os Estados Unidos se envolveram em meados dos anos 1950, quando o presidente Eisenhower mandou um pequeno número de militares americanos ao Vietnã como conselheiros. Quando Kennedy tomou posse, deu continuidade à política de Eisenhower. Sua intenção sempre fora deixar os sul-vietnamitas lutar e vencer sua própria guerra. Mas com o tempo, os Estados Unidos se tornaram cada vez mais envolvidos. Antes que a guerra terminasse, em dado momento, mais de 500 mil de soldados americanos serviu no Vietnã. Se você não viveu naqueles anos de guerra, talvez se surpreenda ao saber que no início o apoio americano à guerra era bastante grande, mesmo com o aumento do número de soldados enviados para o outro lado do mundo e das baixas. Em 1966, mais de 200 mil americanos tinham sido enviados ao Vietnã, e ainda assim, 2/3 dos americanos pesquisados por Louis Harris, do Instituto de Pesquisas Louis Harris e Associados, acreditavam que o Vietnã era um lugar onde os Estados Unidos deveriam resistir e combater o comunismo. E a maioria das pessoas expressava sua crença de que os Estados Unidos deveriam permanecer lá até o final da guerra. O povo ainda confiava em seus governantes. E como diz o ditado, confie primeiro, apoie depois. Sempre que um líder viola a lei da base sólida, ele paga um preço por isso em sua liderança. McNamara e o presidente Johnson perderam a confiança do povo americano e, consequentemente, a capacidade de liderar desses líderes políticos foi afetada. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da base sólida à sua vida? Qual o grau de confiança que seus seguidores atribuiriam a você? Como você pode avaliar a confiança deles? Em função do grau de franqueza deles com você. Eles partilham abertamente com você suas opiniões, mesmo as negativas? Eles transmitem más notícias tão prontamente quanto as boas notícias? Eles permitem que você saiba o que acontece nas áreas pelas quais são responsáveis? Caso não façam isso, talvez eles não confiem no seu caráter. E quanto a seus colegas e seu líder? Eles confiam em você de modo consistente? Como você pode avaliar a confiança deles? Vai depender da responsabilidade que eles confiam a você. Se você normalmente tem grandes responsabilidades, esse é um bom sinal de que você é confiável. Caso contrário, você precisa descobrir se eles duvidam de sua competência ou do seu caráter. A maioria dos grandes realizadores gasta tempo desenvolvendo suas habilidades profissionais. Eles buscam ser altamente competentes. Poucos se preocupam com seu caráter. O que você faz para desenvolver o seu caráter? Eu recomendo que você se concentre em 3 áreas principais: integridade, autenticidade e disciplina. Para desenvolver sua integridade, assuma o compromisso de ser absolutamente honesto. Não mascare a verdade, não conte mentiras inocentes e não maquie números. Seja honesto mesmo que isso doa. Para desenvolver a autenticidade, seja você mesmo com todos. Não faça política, não interprete nem finja ser quem não é. Para fortalecer a sua disciplina,
Faça as coisas certas todos os dias, independentemente de como estiver se sentindo. Se você traiu a confiança dos outros no passado, sua liderança continuará a ser prejudicada até você tentar consertar as coisas. Antes de mais nada, desculpe-se com quem quer que você tenha ferido ou traído. Se você puder consertar ou oferecer compensações, faça isso. E se comprometa a trabalhar para recuperar a confiança deles. Quanto maior a falha, mais tempo será necessário. O ônus de confiar não é deles. É seu o ônus de conquistar a confiança. E se você traiu a confiança em casa, comece por aí, antes de agir para consertar relacionamentos profissionais.